Graça e paz mais que vencedores, bom dia para o povo mais feliz da terra. Que Deus continue abençoando a sua vida e a sua família. Aqui estamos mais uma vez para esse momento precioso de meditação na palavra de Deus. Sejam bem-vindos ao nosso canal para mais um amanhecer com a palavra de Deus. Estamos começando um novo dia debaixo da graça, da misericórdia, da bondade, do amor do nosso Pai, e estamos começando mais uma semana, e eu tenho certeza que esta semana vai ser uma bênção na sua vida e na sua família, amém? Eu já quero aproveitar aqui para liberar uma palavra sobre meus irmãos, sobre você que nos acompanha nesse canal. Eu creio que esta semana vai ser abençoadíssima, uma semana de vitória na sua vida e na sua família. Eu quero declarar profeticamente que o Senhor vai abrir portas, o Senhor vai te conduzir pelos caminhos corretos, Ele vai iluminar sua mente, o seu coração, para você tomar decisões que estejam de acordo com a sua palavra, com o seu propósito, e eu creio que Deus vai quebrar, cancelar, aniquilar toda arma forjada contra você e a sua família, que sejam quebrados os laços, que Deus cancele os planos, as armadilhas e toda a arma das trevas contra você e a sua família. Amém? Por favor, receba essa palavra, glorifique a Deus e receba mesmo, porque eu creio que o Senhor está enviando essa palavra para a sua vida. Ele está apenas usando a minha vida como instrumento nas mãos dele. Amém? Queridos, eu quero convidar vocês para uma semana muito abençoada aqui em nosso canal. Eu vou entregar a vocês uma mensagem que eu ministrei recentemente na nossa igreja. Eu vou distribuir essa mensagem em 7 devocionais. Até sábado vamos falar sobre esse texto aqui de 1 Reis, capítulo 18, versículos 41 ao 45. Olha, não perde nenhum desses devocionais, porque vai ser uma bênção do Senhor para a sua vida. Amém? E para começar, eu quero ler o texto completo, 1 Reis, capítulo 18, versículos 41 ao 45. Então Elias disse a Acabe: suba, vá comer e beber, porque já se ouve o barulho de abundante chuva. Acabe subiu para comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo. Ali, encurvado para a terra, pôs o rosto entre os joelhos e disse ao seu servo: vá e olhe para o lado do mar. Ele foi, olhou e disse: não vi nada. Então Elias disse: volte. E assim por 7 vezes. Na 7ª vez, o servo disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão de um homem. Então Elias disse: suba e diga a Acabe: apronte o seu carro e desça, para que a chuva não o detenha. Em pouco tempo, o céu escureceu com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Queridos, que palavra poderosa! Eu quero começar essa série entregando a vocês uma mensagem de motivação, uma palavra de estímulo para você continuar buscando a Deus, para você continuar orando, mesmo que nada esteja acontecendo no campo visível. Por isso eu quero falar sobre continue orando, mesmo que o cenário seja desfavorável. Antes de qualquer coisa, você precisa entender um pouquinho o contexto de Israel, o que Israel estava vivendo naquele momento. Aqueles eram anos difíceis. Israel vivia uma grande crise por causa da idolatria e da desobediência do povo a Deus,
O povo estava desobedecendo a Deus e a sua palavra, porque eles estavam sendo liderados por um rei ímpio chamado Acabe e a sua esposa, que era pior ainda, chamada de Jezabel. A seca era uma consequência do pecado desses dois. A seca, a crise, a fome que o povo de Deus estava vivendo naqueles anos eram consequências diretas da idolatria e desobediência do rei Acabe e de sua esposa Jezabel. Esses dois, Acabe e Jezabel, estão entre as piores pessoas mencionadas no Antigo Testamento. Eram cruéis, malignos, idólatras, assassinos. Você vai ler aqui no verso 4 que a Jezabel mandava matar os profetas do Senhor. Ela mandava assassinar os profetas de Deus. Então era um casal terrível. Acabe, que era o esposo, acabava comendo na mão da sua esposa, e esses dois atraíram consequências terríveis para a nação Israel. Mas nesse contexto, um tempo de fome, de crise, nesse cenário corrupto e opressor, Deus levantou um homem chamado Elias. E Elias foi levantado por Deus para mostrar que nenhum pecado humano pode impedir o cumprimento das promessas divinas quando tem um profeta que atrai a presença dele para o território. Com uma palavra de Elias, Deus fechou o céu. Durante 3 anos e meio não choveu. A seca se instalou sobre aquela nação. Se não tinha chuva, não tinha trigo, não tinha frutos, não tinha farinha, não tinha pão, não tinha nada. O povo começou a padecer necessidade, muita fome, porque é isso que o pecado gera, é isso que o pecado causa, é desgraça no meio das famílias, da sociedade. As pessoas que andam no sentido contrário à palavra de Deus sofrem consequências terríveis. E Deus levantou aquele profeta para ser o porta-voz dele, que anunciasse a Israel aquela crise. Mas o mesmo Deus levantou o mesmo profeta para trazer a prosperidade de volta. Depois que Deus usa o profeta Elias para destruir os profetas de Baal, o Senhor usa o profeta Elias outra vez para profetizar chuva. Porque depois desse período de 3 anos e meio de seca, fome, muito sofrimento, Elias aparece novamente profetizando chuva, e assim aconteceu. Queridos, se você olhar para o mundo hoje, para a sociedade, para o Brasil, você vai perceber que a sociedade está sofrendo, a sociedade está agonizando, apodrecendo, consequências de desobediência a Deus. O homem está se afastando a cada dia mais do seu Criador, e quanto mais longe alguém vive de Deus, pior essa pessoa se torna. Então, eu creio que Deus quer levantar você, amém? Deus quer levantar você para mudar a situação da sua família, da sua rua, do lugar que você trabalha. Deus quer levantar você como um profeta desse tempo para profetizar prosperidade, santidade, restituição, para profetizar a palavra de Deus, liberar a palavra de Deus sobre o seu povo. E eu creio que Deus vai usar a sua vida para atrair a bênção, a prosperidade e principalmente a presença dele para a sua casa. Amém? Elias tem uma conversa aqui com Acabe, e depois dessa conversa ele vai orar. E quando ele vai orar para que a chuva desça sobre a terra, ele ficou observando os sinais de Deus. É importante você ficar prestando atenção, porque quando você começar a orar, Deus vai se manifestar e ele vai abrir os teus olhos para que você veja sinais de Deus,
coisas maravilhosas vão começar a acontecer na sua vida, na sua família, nesses dias. A atitude de Elias nos ensina sobre a importância de persistir na fé e na oração, mesmo quando o cenário for desfavorável. A seca era grande, a fome era grande e ele foi orar. Por 6 vezes, eu vou falar sobre isso depois, em um devocional exclusivo, mas por 6 vezes ele ora e nada acontece. Ele poderia ter desistido, mas ele continuou orando, porque um homem de Deus, uma mulher de Deus, não desiste de buscar ao Senhor. Essa palavra nos estimula a crer nas promessas de Deus, mesmo quando os céus parecem estar fechados. Elias orava e o céu continuava fechado, limpo, não tinha nenhuma nuvem, mas ele continuou orando até que o céu respondeu. Oh, meus queridos, eu creio que é isso que vai acontecer na sua família. Se você se levantar em oração, se você buscar o Senhor, Deus vai responder. A chuva vai chegar, a chuva vai molhar você e a sua família outra vez. E é claro, eu estou falando sobre isso numa linguagem metafórica, simbólica, para dizer para você que a promessa de Deus vai alcançar a sua casa. Aleluia! Creia que o Deus de Elias é o Deus que vai fazer chover outra vez na sua família para a glória do seu santo nome. A fé de Elias, a fé que ele estava ali evidenciando, expressando através da sua oração, atraiu a chuva e a promessa de Deus. Essa fé, queridos, nos impulsiona a continuar orando, lutando, profetizando e esperando o tempo certo, o tempo de Deus agir. E essa hora vai chegar na sua vida. Amém? Que você se levante como esse profeta em meio de uma situação, de uma crise, no meio da fome. Era um caos total, mas Elias se levanta, buscando o seu Deus, confiando, e Deus respondeu. E eu creio que Deus vai responder a sua oração nesses dias. Continue orando, mesmo que o cenário seja desfavorável, ainda que nada esteja acontecendo ou que as pessoas estejam desmotivando você, continue orando, porque Deus vai responder. Amém? Escreva aqui nos comentários: Deus de Israel, transforma a minha família. Pai querido, Deus maravilhoso, nos rendemos a Ti nessa hora. Agradecemos ao Senhor por esta bendita e gloriosa palavra. Meu Deus, que mensagem tremenda! Eu quero louvar o Teu nome santo, porque eu ouvi a Tua voz e eu sei que outras pessoas estão ouvindo a Tua voz, foram tocadas profundamente através dessa palavra, e eu peço ao Senhor que abençoe todos que estão aqui, cada família representada. Eu quero declarar profeticamente que a chuva virá, a chuva vai descer outra vez. Esse é o tempo de milagres, promessas, bênção de Deus, prosperidade. Senhor, que os céus se abram sobre esta casa, esta família. Nós repreendemos toda crise, toda seca, todo o caos instalado nessa família, nessa casa, e declaramos a bênção de Deus. A promessa do Senhor vai se cumprir. O Deus de Elias é o nosso Deus. O Senhor continua fazendo milagres. O Senhor continua assentado no trono. Nada acontece fora do teu domínio. Tu és o Deus de Israel, o nosso Senhor, e por isso eu oro pedindo ao Senhor que abençoe esta família e a todos que estão aqui, Senhor, orando comigo, que eles recebam agora o toque do Senhor e que os céus se abram sobre nossas casas, sobre nossa família, em nome do Senhor Jesus. Pai, abençoe o Brasil, abençoe meu estado, o estado do Piauí, meu Deus, abençoe essa nação, abençoe, meu Deus, o mundo que passa por momentos difíceis, as nações que estão afogadas em crises, sendo destruídas pelos seus pecados, pelas consequências amargas de suas decisões de viverem distante do Senhor. Pai,
tenha misericórdia de todos nós, que os céus se abram e que venha um tempo de chuva, a chuva abundante de Deus alcance todos que estão aqui e que cada família seja restaurada, transformada, abençoada, curada, restituída, que a bênção de Deus se manifeste sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, amanhã tem uma palavra poderosa aqui nesse texto. Você não pode perder o Amanhecer com a Palavra de amanhã. Um abraço, Deus te abençoe. Você nasceu para vencer.